Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. Olá, ouvintes. A personagem de hoje é Luciano de Samosata e nosso convidado é o professor Jacinto Brandão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Gustavo Gomes e tem junto comigo para essa entrevista Bia de Pauli. Olá, Bia. Olá, Gustavo. E também Fernanda Pio e Gabriele Cornelli na produção. Seja bem-vindo, Jacinto. Obrigado. Jacinto, estamos muito felizes e muito honrados com a sua participação hoje aqui no podcast Arcai. Você é uma figura muito importante para os estudos clássicos aqui no Brasil, uma figura de referência para todos nós. Odes poderiam ser escritas em sua honra, Jacinto. E nós gostaríamos de começar a nossa conversa de hoje ouvindo um pouco sobre a sua trajetória, que ao que nos parece se distingue, entre outras coisas, é claro, por um vasto conhecimento das línguas antigas. Como foi isso? Você começou pelo grego? Como você chegou até o grego? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu comecei na graduação, isso foi em 1972, fazendo letras. E a escolha de letras foi porque eu gostava de línguas. Gostava também de literatura, mas também, principalmente de línguas. E a estrutura do currículo na UFMG dava muita liberdade para o estudante. Existiam os diplomas duplos, né? Quando eu cheguei para fazer a matrícula, eu tinha de escolher qual que seria a língua junto com o português. Então eu escolhi português-francês. Inclusive porque eu sou da época em que estudava francês no colégio. Não se estudava inglês. Eu nunca tive inglês no colégio, eu só tive francês o tempo todo. Bom, então eu tinha lá as disciplinas do curso, e o curso foi uma surpresa no primeiro semestre, né? Porque a gente escolhia só a língua estrangeira, o resto já estava decidido. E havia latim no primeiro semestre e grego. Era também uma coisa muito boa, porque eu já havia estudado um pouquinho de grego sozinho, desde que eu estava na segunda série de ginásio, mais ou menos, que é uma história curiosa. A minha mãe era parente de um padre aqui em Belo Horizonte, Monsenhor Messias, agora é o nome de um bairro, inclusive. Ele fundou aqui em Belo Horizonte o Convento das Carmelitas, em que, na minha infância, eu morei no convento, porque ele teve um derrame. E aí, num determinado momento, minha família mudou para a casa dele, que era do lado do convento, e eu cresci no Convento das Carmelitas. Gente! Bom, ele morreu, eu estava no 4º ano primário, e depois as freiras, as carmelitas, dividiram a biblioteca dele em 3 partes. Mandaram uma para o seminário de Belo Horizonte, ficaram com uma parte para elas e mandaram uma parte para minha mãe. Então chegou assim uma caixa enorme de livros, e no meio dos livros havia as 2 gramáticas de grego, de quando ele havia estudado no seminário de Mariana. Ele formou no seminário de Mariana. Então aquilo era uma descoberta, eu já gostava de línguas. Quer dizer, aquele alfabeto diferente, a gramática em francês, né? Eu estava começando a aprender francês no colégio, na primeira e segunda série de ginásio, e eu comecei a mexer com aquela gramática. Então, o interesse pelo grego começou aí. Agora, de um jeito, né, que não avançou muito, porque como em geral as gramáticas de grego fazem, né? Elas supõem que alguém já estudou latim.
Então, por exemplo, não explicam o que é caso, não explicam nada do verbo, e aquilo tudo era muito, muito complicado. Então, chegar na faculdade e descobrir que ia ter um semestre de grego foi ótimo. Bom, na estrutura muito flexibilizada, porque era só um semestre de grego para todo mundo, na estrutura como era muito flexibilizada, eu fui fazendo, além do que tinha de fazer do curso, eu fui fazendo outras coisas. Então, eu continuei fazendo grego, era muito interessante porque não tinha o curso regular. Todo semestre, eu perguntava ao professor, vai ter o semestre tal? Que era o semestre seguinte. Ele falava assim, só se fizer um abaixo-assinado. Então, todo semestre, eu fazia abaixo-assinado. Eu pedia meus colegas para assinar, falava assim, não precisa fazer a matéria, não, só assine o abaixo-assinado. Muito bom. Aí eu levava no departamento. E isso foi até um ponto, e depois não ofereceram também mais não. Então, eu não formei na graduação em grego. No final, meu diploma foi português, francês. Mas eu fiz o semestre todo de latim, fiz o semestre de língua, não fiz literatura de alemão, e fui fazendo as coisas que eu queria. Bom, o meu plano inicial era trabalhar com filologia românica. Eu fui aluno de uma professora extraordinária, a Ângela Vaz Leão, e que trabalhava com filologia românica, e com isso eu fui trabalhando com as línguas românicas também, e comecei a fazer mestrado, inclusive em filologia românica, na UFRJ. Mas no próprio momento em que eu passei no mestrado na UFRJ, e muito feliz, que eu estava gostando muito da ideia de mudar para o Rio, eu fui contratado, eu fui chamado, na verdade, e contratado como professor substituto de grego, que precisava de um professor substituto de grego na faculdade. É também uma história muito engraçada. A primeira coisa é assim, você vai ser professor de latim. Aí, quando chegou no dia de começarem as aulas, eles me dizem assim, não, nós pedimos 2 vagas para a reitoria, achando que a reitoria dá uma, mas eles deram as 2. Então, nós vamos querer uma para grego e uma para latim. Como vai ser mais difícil arrumar alguém de grego, então você fica com o grego e nós vamos contratar outro para latim. Então, da manhã para a tarde, eu fui para a faculdade dar minha primeira aula de grego, que era no turno da noite, e nesse processo, no começo eu até pensava que depois eu ia para a filologia românica. Eu gostei de trabalhar com grego, foi juntando aluno e acabei virando professor de grego. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, né, que a gente não sabe muito bem o que acontece na vida. No momento de tirar diploma, com essas várias coisas que eu estava fazendo, eu pensei o que seria mais útil. E achei que o mais útil para mim era português e francês. Eu dei aula de português 1 ano antes de formar, nunca dei aula de francês, e o mais inútil do inútil, que foi o grego, que foi a coisa mais útil que eu fiz na vida. Muito bom. Eu vou dizer aqui que você já falou para a gente fazer tipo abaixo-assinado para continuar no noturno, mas eu sei que era brincadeira. Mas esse foi um processo de retomar o grego na UFMG, porque aí eu fiz questão, desde que eu entrei como professor e que os alunos começaram a seguir, de dar sequência para o curso. Eram 6 semestres de língua e 4 de literatura, de dar a sequência dos 6 semestres porque para os alunos que tinham começado poderem terminar. E depois isso foi ficando normal. Claro, muito bom. Sou muito grato, Jacinto, meu professor de grego. Tá aqui, poder entrevistar meu professor de grego é muita honra para mim. Mas, Jacinto, queria te perguntar das outras línguas, porque ultimamente, eu sei que não é de agora, você tem soltado aí belíssimas traduções para a gente de línguas antiquíssimas, mesopotâmicas. Como é que você chegou nelas? Pois é, isso aí eu falo o seguinte, eu começo contando uma história também. Quando eu fiz concurso para titular, então vieram para minha banca o Donald Schiller
e o Zé Cavalcante de Souza. Cavalcante tinha sido meu orientador no doutorado. E num dos intervalos lá de uma das provas, eu ouvi uma conversa entre os dois, em que um dizia, eu não vou saber qual dos dois, que estava interessado em Índia, estava lendo aquelas coisas, fazendo aqueles exercícios lá de hindus, e o outro dizia que estava fazendo Tai Chi Chuan, que era uma coisa extraordinária, o equilíbrio que dava no corpo. Então eu pensei nesse dia que os gregos acabam sempre no Oriente. Começar a trabalhar com essas coisas mesopotâmicas é um pouco a minha ida para o Oriente. Eu sempre fui interessado nisso, e isso tem um ponto de referência. Na época em que eu estava fazendo doutorado na USP, o Jean Boterreau, que é o assiriólogo francês mais importante aí do século XX, ele foi à USP para dar um curso durante um mês, a convite da Raganu Starian. Ela levava muita gente assim à USP para fazer esse tipo de coisa, e ele deu um curso em que ele apresentou, inclusive, as traduções que ele estava fazendo do Enuma Elish e do Atrasis, e foi o meu primeiro contato com esses textos. Bom, eu fiquei com aqueles textos da tradução em francês, que depois eu traduzi a partir do francês, da tradução dele, para poder dar cursos meus de cosmogonias, teogonias gregas e orientais. Eu fiz isso mais de uma vez, e sempre mexendo com tradução. Bom, o outro texto que me interessava muito era o Gilgamesh. Eu andava perguntando, eu perguntava sempre: alguém vai traduzir o Gilgamesh? E eu tinha uma informação que me passaram, que o Emmanuel Buzon, que era um assiriólogo importante também, né? Ele foi professor da PUC do Rio, se não me engano também da UFIA, que ele estaria traduzindo. Saiu uma edição nova, né, do texto Acádia, edição crítica pela Oxford em 2003. Eu comprei isso, então eu tinha o texto e a tradução para o inglês que o editor tinha feito, o Andrew George, e fiquei esperando a tradução. Bom, o Buzon morreu. Eu ainda perguntei, mas o Buzon fez ou não fez essa tradução? Então eu resolvi que eu queria fazer isso, que eu já estava... Eu fiz como projeto da minha bolsa do CNPq, a bolsa de pesquisa, inclusive explicando no projeto que eu ia entrar por uma coisa nova. Fui aprender lá o Acádio. Não era tão complicado, porque lá nos anos 80 também eu tinha feito um curso de hebraico na Associação Israelita, então é uma língua semita também. As coisas são mais ou menos parecidas, embora é uma língua muito mais antiga, né? E aí eu estudei para fazer essa tradução do Gilgamesh. Eu gostei muito de fazer isso. Foi entrar também numa outra bibliografia muito diferente, né? Porque a tradução é acompanhada de comentários. Aquilo era o processo das coisas que eu estava lendo para poder também entender o texto, não só a língua, mas o que aquele texto significava, para não perder, inclusive, a dimensão de alteridade que ele tem, para não domesticar o texto, para não deixar duas coisas influenciarem na tradução e na compreensão, as duas coisas, né, que nós temos e que já havia antes da descoberta desses textos, que são, de um lado, os gregos, do outro lado, os hebreus. Quer dizer, é muito tentador ir reduzindo tudo ao familiar desses dois conjuntos, né? Bom, a partir daí,
eu comecei a gostar de fazer essas traduções. Aí eu fiz uma da Descida de Estar ao Mundo dos Mortos, que é um poema pequeno, e agora eu estou nos últimos comentários do Enuma Elish. Ele já está todo traduzido. Uau! E vai ser publicado pela mesma editora que publicou o Gilgamesh. Então agora, inclusive, eu estou como professor visitante na Universidade Federal de Ouro Preto durante um ano. Começou agora, nesse sistema à distância, e eles me perguntaram se eu queria dar um curso de 30 horas. Eu estou dando um curso de 30 horas sobre o Enuma Elish, lendo detalhadamente cada um dos episódios. Já está quase terminando isso. Que massa! Que maravilha, Jacinto. E entre essas andanças aí, entre Oriente e Ocidente, entre o estudo dessas línguas e essas traduções, como surgiu no meio disso tudo a ideia de fundar a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC? Ah, tá. Eu escrevi, sempre me perguntam isso, e eu escrevi um texto que a Tatiana Ribeiro, né, que foi a presidente, pediu para eu escrever. Eu comecei o texto dizendo que eu ia começar da pré-história. A pré-história da SBEC, né, é o congresso que nós organizamos em 84, e que ficou depois com o nome, né, do primeiro congresso nacional de estudos clássicos. Essa ideia, 84, né, 83, 84, era o final da ditadura militar, e eu era chefe de departamento, e um colega meu que era chefe do departamento de linguística, um dia falou que tinha vontade, que estava com vontade de fazer um congresso de linguística. Eu falei, ó, que boa ideia. E aí voltei para o departamento e falei, vamos fazer um de clássicas, então. Nós duvidamos se seriam letras clássicas, depois nós falamos, não, vamos fazer estudos clássicos, que a gente chama também pessoal de história, etc. Esse então foi o primeiro acontecimento que na verdade chamou muito mais atenção do que a gente imaginava, porque nós não conhecíamos nem quem dava grego e latim em Juiz de Fora, que está aqui pertinho, e a gente tinha algumas referências. Eu já estava começando doutorado na USP, então tinha um contato com a USP. A Neiva Ferreira Pinto, né, que era professora que tinha vindo de Araraquara, a gente tinha também, então, algum contato. Eu mandei cartas para as pessoas que tinham livros para convidar, inclusive convidando para fazer conferência, como Donaldo Schiller, que por causa do livro dele, Aspectos Estruturais da Ilíada, a Guida Neda, que era a catedrática de grego no Rio de Janeiro. Bom, algumas coisas assim, mas de repente essa notícia correu, e é interessante, né, porque é a época que não tinha internet, mas a notícia corria de qualquer forma. Então eu lembro até hoje o dia em que eu conheci a Raiga. Ela me telefonou primeiro, a Regaducha, e ela falou assim, você está fazendo congresso e tal, eu quero mandar um trabalho meu e de 2 orientando os meus. Eu falei, toda semana eu estou indo a São Paulo, que eu estava frequentando as aulas. Então ela combinou no intervalo de uma aula, que eu não sei se era da Ana Lia ou do Cavalcante, a Raiga estava lá, a Raiga é séria, né? Aí me passa os papéis com a proposta dela e dos 2 orientandos de mestrado, que eram o Norberto Guarineri e o Pedro Paulo Funari. Era a primeira vez que eles estavam indo num congresso apresentar os trabalhos que eles estavam fazendo. Apareceu um pessoal do Rio, começou gente a telefonar. Eu ainda comentei assim com a minha mulher, né? Nossa, eu não sabia que isso ia ser tão chamativo. Bom, aí o congresso aconteceu. O congresso aconteceu numa época de greve. A gente fazia greve todo ano nas universidades. Eu lembro que eu estava no departamento montando horário, aquelas coisas e tudo, era
como a Neiva lembra, né, um monte de papéis cortados, cortar e colar era literal, né, com tesoura e cola, para poder montar o horário. A secretária do departamento batia aquilo e eu estava lá montando. Aí aparece a minha colega, que era professora de francês, que tinha sido, inclusive, minha professora, e diz assim: desce para a assembleia de greve, a assembleia da faculdade, havia na faculdade e havia geral, porque eles vão votar na assembleia se o seu congresso vai acontecer ou não. Ia ser na semana seguinte. Eu disse imediatamente, lógico, né? E argumentei para a Assembleia. Eu falei, vai ter gente aqui do Brasil inteiro, é um ótimo lugar para divulgar a greve. A gente faz tudo da greve que for, na abertura nós falamos da greve. Blá, blá, blá. Bom, e aí a Assembleia aprovou. E o Congresso se tornou atividade de greve da Faculdade de Letras. No dia seguinte, era a Assembleia Geral da Universidade, e o delegado, né, da faculdade, que junto lá à Assembleia Geral, ao Comando Geral, o Tarcísio Ferreira, um professor de português, numa assembleia que tinha uma multidão, ela se realizava ao ar livre, ao lado do Instituto de Ciências Exatas, ela devia ter 1.500 professores, ou alguma coisa assim. Aí relato da Faculdade de Letras. Aí ele fala das coisas da Faculdade de Letras e dentre as atividades de greve, primeiro Congresso Nacional de Estudos Clássicos. Aí a Assembleia toda aplaude e aí o nosso congresso estava consagrado como atividade de greve. Bom, ele aconteceu normalmente e tinha um dia em que a gente tinha planejado criar um centro de estudos clássicos nossos aqui na UFMG. E nisso começou a conversa do que tinha uma assembleia, tá? É interessante que a primeira assembleia da SBEC não registrada foi essa do Congresso. Uma assembleia para planejar coisas, isso estava também no programa. E aí saiu uma comissão da assembleia que estava a Raimundo Sarian, o Alceu Dias Lima, a Neide Temer, do Rio, o Donaldo Schiller e eu. E nessa reunião, a Reganucci propôs, vamos fazer uma sociedade de estudos clássicos. Aí todo mundo, que boa ideia. Essa proposta voltou para a Assembleia, que aprovou, combinou, também foi proposta da Reganucci, que a gente fizesse no ano seguinte, durante a reunião da SBPC, que seria também em Belo Horizonte, na UFMG, e isso ficou então também marcado, e a comissão ficou encarregada de começar a fazer a primeira articulação. Eu comecei a fazer a articulação, a gente já criou, naquele momento, o Boletim de Estudos Clássicos, que era distribuído, e a partir daí, um monte de gente começou a escrever. Não havia ainda formalmente a sociedade, mas esse grupo foi crescendo, e no ano seguinte, em 85, então, a gente fez na Assembleia da SBPC a fundação da SBEC. Isso são uns dados que eu acho muito importantes na história da SBEC. Nós fomos das primeiras associações científicas criadas depois do fim da ditadura, quando o Brasil estava retomando as coisas e a comunidade científica estava retomando também suas atividades. E o lema da SBPC, quando a SBEC foi fundada, ele também é muito significativo, ele era começar de novo. Quer dizer que a gente fazia parte dessa coisa do Brasil começando de novo. Eu acho que isso não é tão lembrado na SBEC, de onde é que nós saímos. Jacinto, essa história é maravilhosa e você é uma pessoa muito generosa também, porque foi trazendo todos esses nomes aí que todos nós conhecemos, né, tão importantes na história dos estudos clássicos no Brasil. Tenho certeza que as pessoas, né, vão ficar muito felizes de ouvir essa história aqui no podcast. Mas agora eu vou chamar um intervalo e aí na volta a gente entra falando finalmente do nosso personagem de hoje, que é o Luciano de Samosata. Luciano.
Tá bom. Até daqui a pouco. Tá. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos de volta à nossa conversa com o professor Jacinto Brandão no podcast Arcai. Jacinto, vamos passar agora para a nossa personagem de hoje. E ela é uma personagem que está, né, você falou para a gente do Oriente e do mundo grego, e ela está meio que numa fronteira ali, né? Você pode falar um pouco sobre o Luciano de Samósata, em termos biográficos? E uma pergunta que eu tenho, né? Ele era sírio ou ele era assírio? Como é que era essa coisa nessa época? Ah, tá. Não, ele era sírio, né? Ele já havia passado muito tempo desde que o Oriente todo havia sido helenizado, e ele nasceu em Samósata. Samósata, o lugar da cidade hoje é na Turquia, né? E não existe mais, né? Foi feita uma represa, e o lugar exato está lá no fundo da represa. Então ele está no... sobre o Luciano, né? Já que é para falar sobre a biografia, nós sabemos com certeza só 3 coisas, né? Ele viveu no século II depois de Cristo. Ele chamava Luciano, que sintomaticamente é um nome latino, tá? Ele não tem um nome nem sírio nem grego, e ele era de Samósata. Então ele era sírio. Ele diz que num dos textos, né? Ele fala de quando, pode ser ficcional, tá? Mas de quando ele chegou na Grécia falando grego estropiado, porque a língua materna dele devia ser aramaico. E ele tem então essa situação, né? Essa situação de... Eu não vou dizer nem de identidade, tá? Essa situação de alteridades múltiplas, né? Ele é um sírio formado na paideia grega dentro do espaço do Império Romano. Provavelmente por isso é uma das razões de ele ser um escritor tão interessante, né? Nessa soma aí de alteridades. Jacinto, você falou aí que o grego do Luciano era estropiado. Como é que então ele passa desse grego estropiado para um ático fluente? É o processo da paideia, né? É essa coisa tão fluida que existe nesse espaço todo, que faz com que a identidade ela dependa desse processo de educação. Isso vale para o Império Romano todo, né? Então, tem sofistas, como Luciano devia ser nessa época, originários da Gália, que tem esse tipo de comentário, que sendo bárbaro, ele é recebido como se ele fosse grego. Então, a aquisição da paideia grega é um mecanismo a partir do qual alguém termina sendo identificando-se como eu vou dizer assim, herdeiro de toda essa tradição grega nesse momento. E isso afeta, inclusive, os próprios imperadores romanos, né? Na época do Luciano é Marco Aurélio.
É muito interessante pensar isso, né? O imperador de Roma escreve em grego. Dessa época é o Adriano também, na ficção da Marguerite Yourcenar, né, que o Adriano diz, né, eu administro o império em latim, mas eu penso em grego. Então, digamos que é um espaço multicultural, em que as várias identidades estão aí em torno desse Mediterrâneo, mas tem essa koiné que a paideia grega fornece e que não é só uma coisa de externa, né, que é assimilar um certo tipo de visão de mundo, de postura, a filosofia que está relacionada com isso, a literatura toda que era assimilada, etc. Jacinto, o Luciano é um autor que a gente tem muitas obras dele que chegaram até nós, e ao mesmo tempo é um autor pouco estudado. O que atraiu para o Luciano? Como é que aconteceu que você quis estudar Luciano? Conta para a gente, por favor. O Luciano foi assim uma descoberta que não foi escolar. Eu não vi nada de Luciano no curso de graduação. Um volume, tá, da obra do Luciano caiu na minha mão, emprestado por um colega, um outro professor de grego da faculdade, e eu fiquei muito impressionado com os diálogos cômicos. Um dos primeiros é o que está no meu livro de grego, né, que é o sonho ou o galo, e aquilo é interessantíssimo e engraçadíssimo, né? O galo ser uma das metempsicoses de Pitágoras, né? Sendo que Pitágoras antes tinha sido o Eufóbo, um guerreiro de Homero, da Ilíada, né? Depois que ele foi Pitágoras, ele encarnou em Aspásia, né? E depois foi continuando, foi filósofo cínico, foi várias coisas. Bom, o meu projeto, então, primeiro, o que eu enviei para o Cavalcante como proposta para fazer o doutorado, era de estudar intertextualidade no Luciano. Na medida que isso foi avançando, eu vi que a questão da alteridade era muito importante. E eu acabei indo nessa direção. Porque eu falei de uma tríplice experiência de alteridades, né? Romano, grego, bárbaro, em termos pessoais, mas eu acho que isso também aparece na produção. Nessa produção que é tão diversificada e que, inclusive, é difícil de classificar, né? Quer dizer, se a gente pergunta, Luciano é o quê? Geralmente a resposta é assim, é um polígrafo. Escreveu muito sobre muita coisa. Ele é usado, ele sempre foi usado, né, como abonação para dados históricos, para recepção de literatura. Eu comecei a consultar índices, né, em final de livros, e o Luciano estava sempre lá citando um diálogo, etc. Bom, naquela época, o Luciano era muito pouco estudado. Sim. Já havia aparecido um livro importante, que é o do Bompard, né, do Jacques Bompard, em que ele trabalhou justamente com esse aspecto da intertextual, que é a imitação e criação, como é que a doutrina da mimese é explorada pelo Luciano, e que, de uma certa forma, era a primeira orientação que eu queria dar para a tese. Era tudo difícil naquela época, né? Não tinha aqui na biblioteca da UFMG, tinha um livro muito pequeno em italiano, tá, sobre um texto do Luciano aqui na biblioteca, não tinha mais nada, e na USP havia 2 livros só sobre o Luciano,
um do Castor sobre as ideias religiosas em Luciano, e um segundo também, lá de 1930. Então, numa ocasião em que eu fui à Grécia e fiquei na escola de arqueologia de Atenas, e era aquela coisa civilizada, né? Porque a bibliotecária me mostrou onde ficava a chave, eu podia a hora que eu quisesse, onde ficava o xerox que eu mesmo fazia e anotava quantas cópias eu estava fazendo. Então eu voltei, como a gente fazia naquela época, com uma pilha de xerox, né? Eu lembro que estava lá também o Piano Bezerra de Menezes, que também era um frequentador da máquina de xerox. Os brasileiros sempre ficavam disputando máquina de xerox, porque era o jeito de ter bibliografia. Agora, eu diria que o Luciano começou a ser muito estudado depois. Começaram a... Tem um grupo na Espanha que é muito importante, saíram uns livros importantes na Inglaterra, naturalmente tem coisas que saem nos Estados Unidos, né? Eles publicam sobre tudo. Quer dizer, teve um interesse, não é só o Luciano, né? Teve um interesse que foi além da Grécia clássica, né? Porque ficava Grécia arcaica e tal, chegava até a Grécia clássica, que é um período, um recorte de tempo essencial, porque até para saber o que Luciano e os que vêm depois dessa época estão fazendo, a gente tem que ter o parâmetro dessa literatura anterior com que eles estão trabalhando, né? Um tipo de uma literatura em segundo grau, uma literatura que já tem história, uma literatura que está fazendo sempre referência à literatura anterior. E no caso de Luciano, isso fica muito claro, né, com as duas referências principais. Uma é Homero, como é de todo mundo, né, e a segunda é Platão. Então, a partir desses dois, ele vai desdobrando lá o que ele está fazendo. Jacinto, retomando um pouquinho essa ideia de classificar, como classificar a obra de Luciano, como classificar o próprio Luciano? Seria um satirista, um sofista, um filósofo, ou teria alguma outra forma de descrevê-lo, como, por exemplo, um crítico da cultura? Em que sentido ele seria um crítico da cultura e qual seria o alcance dessa crítica? Eu acho que eu disse na tese, não, eu disse, e depois no livro que foi publicado, que o Luciano era um pensador da cultura. Esse termo pensador da cultura é curioso, sempre onde vem os insights, né? Ele era usado num livro que havia saído naquela época, eu não vou lembrar nem o livro, nem quem fez agora, e que usava isso para falar de Freud, que Freud, na verdade, era um pensador da cultura. É muito interessante esse tipo de uma visão assim, porque tira o autor, né, que está sendo trabalhado, daquela caixinha da classificação em que ele é geralmente colocado. O caso do Luciano, por exemplo, eu fui radical, tá, no livro, na tese, depois no livro, de dizer que Luciano era escritor. Então, se ele está falando de história, de filosofia, de medicina, do cristianismo, de religião, ele é um dos autores pagãos que dá uma informação maior que a gente tem nessa época sobre o cristianismo, por exemplo. Então, ele está interessado naquilo que está acontecendo no tempo dele e tendo esse critério que a tradição dá, né, a tradição grega, que a paideia grega dá. Então, eu fui muito radical nesse livro. Agora, eu fico pensando, tá, que, por exemplo, não teria problema em pensar que Luciano é filósofo. Aliás, no dicionário de filósofos gregos, né, publicado pelo eu também esqueci, saiu assim, uns 5 volumes, né, pelo Cazé, né, não, pelo Richard Goulet,
uma coisa lá do CNRS. O Luciano é um verbete, ele está lá, então, no dicionário dos filósofos gregos. E depende muito também, né, de como é que a gente vai recortar as disciplinas. Quer dizer, o que a gente vai considerar que é um filósofo nessa época? Alguém que está naquelas escolas tradicionais, né, principalmente as oficiais, né, o filósofo alguém que está fazendo isso, está pensando os problemas da cultura. Porque, em termos de gênero, né, Luciano criou o diálogo cômico, que é cujo modelo é platônico. Ele diz isso, né? Que o diálogo de Platão ficava na estratosfera, discutindo aquelas coisas sem aplicabilidade prática, e que ele tinha feito o diálogo andar com os pés no chão. Agora, depende também como é que categoria, tá? O que é que nós vamos considerar, que categoria que é essa do cômico, do riso. Ele tem uma função simplesmente de fazer rir, ou ele tem uma função de provocar reflexão. Eu acho que o Luciano sabe que ele está usando o riso nesse sentido. Ele diz num dos diálogos, que é o Ressuscitados, bom, aí tem o diálogo anterior, que chama Leilão de Filósofos, em que a cena é um leilão como havia leilão de escravos, e os filósofos estão sendo vendidos no leilão. Aí cada um tem lá seu valor, fala qual que é tá Pitágoras, tá Diógenes, os filósofos estão sendo vendidos. Bom, o diálogo seguinte, que é os ressuscitados, é que, liderados por Platão, esses filósofos pediram ao Hades que deixasse que eles voltassem à vida para cobrar daquele retor sírio, tá? Então, daquele orador sírio, a esculhambação que ele estava fazendo com a filosofia. Então, eles vão todos perseguir o orador sírio, que diz coisas muito interessantes. Ele fala, na defesa dele, ele vai ter a acusação feita por Platão, tá, do que ele está fazendo com a filosofia. A juíza é a verdade, tá, que é uma mulher difícil de enxergar, ela é translúcida, então só poucos que veem. E ele justifica que, mesmo ele sendo bárbaro, se é a personagem dele, né? A gente pode pensar que é ele falando. Mesmo sendo bárbaro, ninguém pode dizer que ele não assimilou a paideia grega e não valorizava todas aquelas coisas. E aí ele dá a seguinte explicação, que ele acha que a verdade é igual ao ouro. Quanto mais se bate, mais brilha. Então os filósofos não tinham de ficar preocupados com ele batendo. Essa é uma perspectiva muito legal de pensar a função da crítica, né? É meio lugar comum as pessoas falarem assim, você fica só criticando, você tem que falar o que vai pôr no lugar. Não, a crítica é uma função. A crítica, ela tem o valor em si, ela é uma função necessária. Essa coisa é igual o ouro. Quanto mais bate, o que tiver valor vai brilhar mais depois de estar sujeito a esse critério, né? A isso. Jacinto, você passou para a gente uma imagem maravilhosa, né? De que pensei assim, né? Se o Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra, o Luciano trouxe o diálogo platônico do céu para a terra. Maravilhoso. E, Jacinto, eu acho assim, vamos, para a gente terminar, vou te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo tá já no limite. Você falou desses diálogos de filosofia, que eu adoro também, mas tem algum que você acha que é seu preferido? Quer comentar sobre ele rapidamente? Dos diálogos de Luciano? Sim. Tem um diálogo que eu gosto muito, que é o Hermótimo,
e que é o mais no modelo filosófico de argumentação. O Hermótico é um estoico que está fazendo 40 anos, e aí ele fala que agora, enfim, ele está entendendo a escola a que ele aderiu. E aí o Licínio, que é a outra personagem, Licínio, começa a questionar o Hermótimo, que se ele levou 40 anos para entender o que era a filosofia dos estoicos, e não conheceu as outras escolas, como é que ele tem critério para saber que aquela é a melhor? Ou então ele teria de ficar 40 anos com os estoicos, depois 40 anos com os platônicos, depois 40 anos com os peripatéticos, e não teria vida suficiente para ele examinar qual que seria a melhor escola de filosofia. Então ele começa a discutir muito essa questão das escolhas, e que é uma coisa para a gente pensar, né? Porque é isso que eu acabei de dizer, que são as escolas de filosofia. Isso em grego se dizia hairesis, né? E hairesis é uma escolha. Então, na verdade, as pessoas faziam escolhas de filosofia. Da mesma forma, por exemplo, que o cristianismo naquela época era uma hairesis também. As pessoas faziam uma escolha. Então, a discussão basicamente é essa: como é que essas escolhas se processam? E aí o Hermótimo, ele tem que confessar que ele achou que a barba dos estoicos era muito solene, que eles andavam de uma forma assim, muito grandiosa, ou seja, a escolha é feita no âmbito das aparências. Eu não sei se a humanidade consegue tanto sair do âmbito das aparências, mas o Luciano está sendo radical, de uma certa forma, em propor que isso é necessário. E aí ele tem coisas sensacionais nesse diálogo, né? Então, o que eu acho que dá, assim, o que é essa visão dele, tá? E que é isso, né? Para eu escolher o próprio, eu preciso conhecer os outros, porque senão ficar em torno do próprio umbigo. Então ele conta nesse diálogo a anedota que Platão contava quando voltou de Siracusa, que ele foi lá fazer a sua cidade, né? Então, o Gelão, né, o Gelão de Siracusa, tirando de Siracusa, o rei, tinha uma boca que fedia enormemente. Mas como ele era o rei, ninguém tinha coragem de falar isso com ele. Então, um dia, ele dormiu com uma certa mulher estrangeira. Tudo é importante, né? Ela é estrangeira e devia ser uma prostituta. E aí, de manhã, a mulher falou com ele que a boca dele tinha um cheiro horrível. A mulher não tinha nada com aquilo, né? Ela não precisava ficar com medo do rei, não era súdita. Aí ele voltou imediatamente para o palácio, furioso, foi atrás da mulher dele e falou com a mulher dele como é que ela nunca havia dito para ele que ele tinha aquele cheiro na boca. E ela respondeu que, como ela nunca tinha falado perto e nem dormido com outro homem, ela achava que todos os homens tinham aquele cheiro na boca. Então, eu acho que isso dá bem a medida da perspectiva do Luciano, tá? E dessa coisa da alteridade. Quer dizer, quem não conhece o outro, quem não conhece o diferente, não tem perspectiva do que é próprio. Então, eu acho que o Luciano... E eu acho que essa é uma grande ideia filosófica, tá? Eu acho que isso é uma base para essa coisa toda que ele fez nesses diversos textos, em que ele vai radicalizando essa coisa da alteridade, né? Nesse mesmo texto, ele fala de um velho que contou uma vez da cidade perfeita. Vamos lembrar que Platão está aí como pano de fundo nisso tudo, né? A cidade perfeita, e que a cidade perfeita era uma cidade em que todos eram estrangeiros. Não tinha nenhum cidadão. Muito bom. Todo mundo que chegava era recebido, e por isso não tinha escravo, não tinha propriedade privada, tudo era de todos, porque ninguém poderia dizer isso aqui é meu e não é seu,
com relação a quem está chegando de fora. Essa é uma perspectiva legal, né? Lembrando que ele é estrangeiro na Grécia, tá? Ele é bárbaro, que ele é estrangeiro no Império Romano, ele está naquele contexto todo, ele está lidando ali, mas com esse olhar de estrangeiro, né? Vou dizer assim. Jacinto, maravilhoso, esse final foi belíssimo. Queria te agradecer imensamente por ter nos honrado com a sua presença, foi um grande prazer. Eu, te agradecer como meu professor, que também fui fazer aula fora da filosofia e fui convencido por um professor de grego a me tornar um filósofo definitivamente. Você pode saber que você é muito importante na minha formação. Te agradeço demais por ter vindo aqui, por tudo que você fez para mim e por todos nós. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui nessa série do Arcai dos podcasts. Obrigado. Um abraço, então, e até a próxima. Um abraço também para vocês. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Gabriele Cornelli e Gustavo Gomes. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!